Então, pessoal, hoje nós temos então o seminário, deixa eu ver lá como é que ficou as notas, né? Daí é o último trabalho do semestre, né? Vocês já estão se despedindo da faculdade, né? Graças Deus a me Deus. perdoe, graças a Deus. Ai, credo, ó! Que horror! Vocês vão sentir Ai, professora, aqui tá saudades. acabada. Meu Ai, que Deus. acabada! Olha eu, se eu tô acabada, trabalho em 3 turnos. Ai, Ai, gente, professora, cansa. Chega vocês nessa não época, têm. cansa. Gente, eu com 54 tenho mais energia que vocês. Ai, com Pior, certeza, prof. Pior que tem, sabia? Minha mãe tem 50, tem mais energia que eu. Elas têm. Não, vocês, olha, tem que tomar, sei lá, tem que dar uma injeção de ânimo. professora, a gente fala assim, mas a gente sente falta. Eu, na verdade, depois que entrou a pandemia, eu senti muita dificuldade de estudar em casa, porque eu tenho filho, marido, não é a mesma coisa de, digamos assim, de a Não, gente não ter compromisso, né? Então, em Eu casa a não mesma rola, coisa. professora. É, em casa Eu não a mesma rola. coisa que você, Débora, porque É, quando você vai para a faculdade, você pensa, não, eu tô indo e lá eu tenho que fazer e pronto. aham, Em casa você vê uma coisa, vê outra, faz uma coisa, faz outra. E mas é quando que vê, tem foi que aprender a dar perdia. limite, né? Daí acaba não dando. Eu, eu, Bem eu isso. divido bem o meu horário e eu dou limite. Eu dou limite para minha família, eu dou limite para o meu vizinho, eu dou limite para todo mundo, para minhas amigas. Eu falo horário de aula, vocês não me incomodam. Minha família não nem pensa em me mandar mensagem. Né? E se a gente não dá limite, amigas, daí você não estuda mesmo. É bem assim. Então, vamos ver aqui as nossas notas. Tá? A única coisa aqui que a prova integradora, ela é de 0 a 2, tá? Integradora, de 0 a 2. Porque vocês não têm PI, né? Daí lá eu postei um conteúdo no AVA, tem a pergunta. Ai, eu tomei água gelada. Tem a pergunta para vocês responderem tudo, tá? E também tem os vídeos, tem os materiais, tá? Tem tudo lá. Pessoal, então, as nossas provas começam do dia 1º ao dia 7. Aí a prova integradora de 0 a 2. A escola inovadora valeu de 0 a 2. Hoje o estudo de caso vale de 0 a 2. Daí não tem mais trabalho, né? Comigo. A próxima aula, eu vou passar os conteúdos que estão faltando. Hoje eu coloquei lá um pouco de conteúdo, se der tempo, eu ainda explico alguma coisa. De manhã não deu tempo. Nós fomos quase 11 horas hoje de manhã. Tá? Tá? Nós fomos quase de manhã, Laís. Ok? Tem algum grupo aí que pode começar? Está completo? Senão nós vamos nos atrasar muito. Pode ser eu e a Débora. Podem começar, tá? Tá, Quer dizer, então. alguma ajuda, eu estou aqui à disposição. Ótimo, vamos lá, né? Senão a gente se enrola. Vamos ver se vai dar certo. Tá aparecendo? Calma aí, vamos ver. Você já compartilhou? Ele demora um pouquinho, né? Aham.
Eu vou desligar o microfone para não Tá atrapalhar aparecendo. vocês. Tá. Tá bom, pessoal? Eu vou desligar o microfone, a aula é de vocês, tá? Tá, então, boa noite. A gente escolheu um estudo de caso. Na verdade, foi algo assim meio que já aconteceu num estágio que eu trabalhei, né? Aí eu peguei e fiz um resuminho daí para apresentar para vocês. Travando. Então, a descrição do caso é Yasmin, ela tem 10 anos, ela mora com os pais e os irmãos, que têm idade de 7, 12 e 14 anos. Todos estudam na mesma escola. O pai é agricultor e a mãe é doméstica. Ela estava cursando ensino fundamental 2 em uma escola de ensino regular. Ela entrou para a escola já com 7 anos de idade, né? Pulou as primeiras etapas porque não frequentou a educação infantil. Daí em sala, né? Yasmin se demonstra dispersa, pouco atenta e ela é muito tímida. E só realizava as atividades com a ajuda da professora ou de algum colega. Aí, antes de iniciar as tarefas, não demonstrava interesse em fazer as atividades, ela preferia ficar desenhando ou pintando, e daí o tempo passava e ela não tinha terminado as atividades. Daí ela só realizava quando estava acompanhada da professora ou de algum colega, e daí às vezes ela copiava de alguns colegas, ou ela esperava quando a professora corrigia a atividade no quadro para daí ela copiar no caderno. E daí, quando a professora cobrava, ela dizia que se sentia incapaz de fazer as tarefas e que era tudo muito difícil. Daí aqui, né, eu coloquei algumas das principais, né, dificuldades, que a Yasmin não é metódica na realização de sua tarefa, ela raramente termina o que ela começou, ela para de fazer as tarefas se o professor não lembra que ela tem um trabalho para fazer, ela necessita de ajuda, mas às vezes não manifesta por ser tímida, coopera muito pouco em trabalhos em grupo, e ela sempre fala que não é capaz de fazer as atividades, e ela tem muita facilidade em se distrair com outras coisas que não são a atividade que a professora propôs para ela. Agora acho que é a Débora. Desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. Eu vou falar sobre as principais potencialidades da Yasmin: a linguagem oral e a formação de histórias, mediante a leitura de imagens, laços positivos com o seu professor, qualidade de sua linguagem verbal, interesse da professora da sala regular pela aprendizagem de Yasmin, interações sociais positivas apesar de sua timidez. Ela demonstra interesse em participar das apresentações e brincadeiras escolares. Ela é uma criança, na verdade, que mesmo que ela tenha essa dificuldade, mas ela ainda demonstra o interesse por aquilo que as outras crianças estão fazendo. Por mais que ela tenha essa dificuldade, ela tenta ser igual aos demais. Pode passar, Jéssica. Você fala, Jéssica, das ações de intervenção? Pode ser. Então, daí, de acordo com o que a professora, né, a gente via que acontecia com a Yasmin, eles proporam, então, ter o atendimento educacional especializado, né, era 2 vezes por semana durante 1 hora, e daí também a professora, junto com a professora do atendimento educacional especializado, eles começaram a fazer atividades adaptadas, então eles propõem atividades de curta duração, principalmente utilizando papel e lápis, né, porque ela gostava muito de desenhar e pintar, atividades que motivem a aluna a se dedicar e se destacar, então eles pegavam coisas que a aluna gostava, algum desenho, algum jogo, para poder alcançar o objetivo da atividade. E daí formular atividades para realização em grupo, dando oportunidade para ela desenvolver a sua interação social, perder a timidez e melhorar a sua aprendizagem. Aí o referencial teórico. Acho que não passou aqui, gente. Agora passou. Vou falar sobre o referencial teórico. CNE-CB, número 4/2009, no artigo 2, AE, tem como função complementar
ou complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de necessidade e estratégias que eliminam as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. E no artigo 4, determina como público-alvo do AEE os alunos com deficiência física, intelectual, mental ou sensorial. Então, a gente vê ali que são direitos e que todas as escolas precisam se adaptar a esses direitos das crianças para que eles não venham ter prejuízo na sua aprendizagem. Pode passar, Geisne. Aqui também ainda do referencial teórico, resolução CEB, número 2, 2001, do artigo número 8 também fala um pouco sobre as escolas da rede regular de ensino que devem promover a organização em suas classes comuns, e a flexibilização e adaptações curriculares que consideram o significado prático e instrumental do conteúdo básico, metodologias de ensino e recursos didáticos, referências e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória. Mais uma vez, a gente vê aqui, novamente, afirmando que são direitos da criança, direitos da família, que muitas das vezes as famílias não sabem desses direitos e acabam, às vezes, não tendo acessibilidade por não saberem. Então, se a família recorrer, a gente vê que a lei está de acordo com o que eles têm direito. Pode passar, Geisne. E aqui são as referências da onde foi, a gente pegou o estudo de caso, então foi feito o estudo de caso da Yasmin, e baseado em leis, baseado nas diretrizes, para que tivesse esse resultado dessa apresentação. E é isso, professora. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para as acadêmicas? O que vocês acharam do estudo de caso delas? Alguém quer comentar? Então, pessoal, eu achei bem interessante, muito bom, né? Todo o referencial, tudo que elas trouxeram. Só duas questões, né? Cuidar com a cor de fundo do slide. Sempre é bom usar cores mais clarinhas, tá? Porque senão você não foca no escrito, você foca na cor, tá? É isso. E outra questão, em relação à resolução que vocês trouxeram ali, que é a resolução 2001, né, se eu não me engano, nós temos resoluções um pouco mais à frente, tá? E tem a última proposta do governo estadual, que, se eu não me engano, é de 2018, 2019. Deixa eu pensar. 2015 foi a última lei de inclusão, que foi assinada pela Dilma, tá? E depois a última resolução do Estado do Paraná, acho que é 2017. E agora eu mandei para vocês a proposta do governo agora, que as prefeituras e os municípios, eles vão ter que se adaptar, tá? Que na realidade não trouxe nada tão diferente e gritante, mas tem algumas questões ali que eles vão ter que verificar, tá ok? Então, só isso, né? Quando vocês forem trazer a questão legal, sempre verificar a última portaria, a última proposta, tá bom? Obrigada, okay? Professora, pela dica. Obrigada pela dica. Não, porque, eu vou falar uma coisa para vocês, às vezes até eu me perco.
né? Eu tenho uma moça que me assessorava quando eu trabalhava na Secretaria Municipal da Educação. Então, até hoje, ela me ajuda. Porque assim, ó, né, nós lá dentro da secretaria, lá tem uma equipe porque você não dá conta de tudo. Né? Nós não damos conta de tudo. Agora eu estou com essa nova proposta aí do governo da educação especial para estudar, são 145 páginas. Até para verificar se lá na Uniandrade e na SINAC a gente vai ter que fazer alguma mudança dentro da própria a PAI, né? A diretora pediu para nós estudarmos. Adivinha se eu tive tempo ainda? Eu dei uma olhada, assisti um vídeo que uma amiga minha gravou. Então, sempre que você for trazer a questão legal, eu vou dar uma dica para vocês. Você vai lá na Constituição, porque lá na Constituição, eu não vou lembrar qual é o artigo, mas tem um artigo lá que fala da inclusão. Aí você pode também apresentar um documento internacional, né? E daí você vai para a última portaria. A última portaria, sobre os afrodescendentes, sobre a educação infantil, sobre o ensino médio, todas. Daí, você vai lá na Constituição e vai para a última portaria, tá? E quando você tiver dúvida, você pode entrar no Ministério da Educação, inclusive passar e-mail para eles, solicitando, se você tiver dúvida. Mas no Ministério da Educação tem sempre os documentos recentes. Eu olho, às vezes eu me embanano, porque é muita coisa, né, para você saber. Então, eu gostava de trabalhar na Secretaria da Educação, ficava meio período lá só, porque eu não saio da sala de aula. Até por isso, né, porque tudo que estava borbulhando lá no Ministério da Educação, nós já ficávamos sabendo, tá? Então, tomem sempre esse cuidado, né? Porque outro dia, o que eu precisava? Um documento que eu estava... eu estava precisando auxiliar uma criança que tinha ficado cega. E auxiliar a mãe, né? E eu mandei um e-mail para ela na hora. Claro, nós temos o Instituto dos Cegos, que lá é a referência. Tudo que você precisar sobre a questão de cegos, você vai no Instituto. Mas mesmo assim, eu consegui um monte de coisa para essa mãe. Tá? Um monte. Outra coisa, vocês podem mandar e-mail para a Secretaria Municipal da Educação para obter uma informação. Elas são obrigadas a dar para vocês, tá? Obrigada, elas são. A não ser que algum dado sigiloso. O Estado também, né? Então, nós temos que estar articulados aí para isso, ok? Fale, amor. Ótimo. Que ótimo, professora, que a professora dá essas dicas, na verdade, são bem importantes para a gente. Tipo, a questão da gente saber que a gente às vezes precisa de alguma informação, é bem interessante a gente saber que eles são obrigados a passar para a gente. São obrigatórios, a não ser que são informações sigilosas. Sim. Eu cansei de dar orientação para acadêmico. Tá? Cansei de dar orientação para acadêmico. Nós temos obrigação. Tá? Nós tínhamos uma época, a melhor secretária da educação era a Eleonora Fruit. Ela dizia, se ligar algum acadêmico aqui, as portas estão abertas. Claro que tem coisas sigilosas que você não pode estar falando. Agora, né, esclarecer sobre a última lei, sobre a última proposta, uma série de questões aí. Tá? Pode. Eu ligo. Eu tenho as minhas amigas que estão na ponta, eu ligo para elas me passarem as informações. Ok, meninada?
Próximo grupo, muito bem, a nota de vocês foi 2, parabéns, tá? É a Evelise, não é? Uhum. Isso. Evelise, quem mais? Laís e Thaís. Peraí. Evelise, Laís e Thaís. Podem começar. Tá aparecendo? Já vai aparecer, eu acho. Tá aparecendo a tela do Meet. Aparecendo na tela da aula. Sério? Peraí, então. Deu alguma zebra. Eu incomodo quando eu quero uma informação. E agora? Agora sim. Agora deu. Eu vou fechar aqui, tá bom, menina? Tá bom. Então, o nosso estudo de caso vai ser um caso de descalculia. E antes de falar do caso, a gente vai falar, então, o que é descalculia. Então, a descalculia, ela é uma má formação neurológica que provoca transtornos na aprendizagem de tudo que se relaciona a números. Então, digamos que a descalculia é pensar em problemas que envolvem a matemática. Fazer operações matemáticas, classificações, entender os conceitos da matemática, como que se aplica a matemática no cotidiano, tudo isso é dificuldades que a criança que tem descalculia enfrenta. Então, acredita-se que a causa dessa má formação pode ser genética, neurobiológica ou epidemiológica. E isso vai aparecer, né, na questão quando ela entra na escola, porque daí ela vai ser mais cobrada, ela vai ter a exigência maior e ela vai ter aquele contato maior com a matemática. A matemática vai passar a ser algo da rotina dela. E é aí que vai começar a aparecer esses sinais da descalculia. Crianças com problemas de aprendizagem e atenção, muitas vezes possuem mais um distúrbio ao mesmo tempo. Então, além desses sinais da descalculia, pode ter sintomas de outras, né, dificuldades e também elas podem estar se confundindo uma dificuldade com a descalculia. Então, quando vai fazer o teste, é preciso fazer uma avaliação completa para que seja realmente diagnosticado a dificuldade correta, se é ou não a descalculia. E tem vários tipos de descalculia. Segundo Ledlavsky-Koski. Então, a primeira é a descalculia léxica, que é quando a criança tem a dificuldade de fazer a leitura dos símbolos matemáticos. Depois vem a descalculia verbal, que é a dificuldade em estar nomeando os números, as quantidades, né, estar nomeando os termos ali. A descalculia gráfica, que é a dificuldade na escrita dos símbolos matemáticos, né, no sinal do mais, do menos, vezes. A descalculia operacional, que vai ser a dificuldade em estar realizando as contas, né, as operações, fazer os cálculos ali. A descalculia practognóstica, que é a dificuldade na enumeração, na manipulação, na questão de comparação dos objetos com a imagem, questão ali mais de, digamos, dos problemas matemáticos, e a descalculia ideognóstica, que vai ser a dificuldade nas operações mentais e no entendimento dos conceitos matemáticos. Então, a criança não vai conseguir fazer, por exemplo, o 2 mais 2 de cabeça. Ela vai precisar ali ter um recurso para estar conseguindo fazer essa continha. Agora eu vou falar um pouquinho do relato de caso, né, que é um aluno que eu acompanhei por um tempo. Então Opa! Calma aí que eu vou mutar o meu microfone, mas pode falar. É o Enzo, ele tem 10 anos de idade. O tempo que eu trabalhei com ele estava no 4º ano do ensino fundamental. Então, ele apresentava muita dificuldade de aprendizagem, né? Mas a gente resolveu escolher aqui só a descalculia, mas ele tinha outras dificuldades. Então, ele tinha dificuldade para realizar contas simples, né?
conta de mais, de menos, continha fácil, tipo 2 mais 2, ele tinha muita dificuldade para fazer. No início, quando eu comecei com ele, foi bem difícil. Dificuldade para identificar os sinais matemáticos, ele não sabia qual era o sinal de mais, qual era o sinal de menos. Eu até fiz uma tabelinha para ele, para ajudar nesse acompanhamento, mas ele tinha muita dificuldade. Ele apresentava também dificuldade com as sequências numéricas. Então, assim, ele tinha dificuldade para contar até determinado número, né, e parar. Por exemplo, se eu pedisse para ele contar até o 6, ele tinha dificuldade. Ele chegava no 6 e ele continuava contando. Ele não tinha aquela noção que ele chegou no 6 que ele podia parar. Ele também não percebia o limite, ele não percebia o limite, né? Quando chegava no número, continuava contando. Então, ele tinha dificuldade para associar também que o número 2 podia corresponder a 2 balas, 2 bolas. Era bem difícil mesmo com relação a trabalhar matemática com ele. Também na incapacidade, né, para medir, classificar, né, então ele tinha dificuldade para aprender as contas, ele invertia os números, né, principalmente, estão me ouvindo? Então ele invertia os números, principalmente o 9 e o 7, muitas vezes, muitas. Pode passar. Aqui algumas intervenções realizadas, né, o que eu acabava fazendo com ele na escola, né. Então a gente utilizava bastante o material dourado, tampinhas, o que tinha lá, né, para a gente poder usar, que não tinha tanta coisa, né, além disso. Então, representação por meio de desenho, né, então a gente representava a conta por meio de desenhos, ou ele desenhava, por exemplo, 5 bolinhas, daí mais 5 bolinhas, e colocava o resultado por desenhos também, que daí para ele facilitava bastante, porque de contar 5 mais 5 no dedo, para ele já era bem difícil, ele tinha bastante dificuldade. A professora regente fazia o jogo do bingo, né, era sagrado, toda sexta-feira tinha, daí todo mundo gostava. Então ela cantava lá os números, 2 vezes 2. As demais crianças conseguiam fazer de cabeça, saber o resultado. Ele não, ele precisava do auxílio da tabuada e a minha ajuda ali do lado para achar quanto que era 2 mais 2 na tabuada. Então, ele também tinha essa dificuldade. A gente fazia bastante jogos educativos, né, tanto de matemática quanto de língua portuguesa, e jogava dominó, quebra-cabeça, jogos da memória, e as avaliações do Enzo eram todas adaptadas. Então, assim, enquanto os alunos estavam fazendo continha de multiplicação com 2 números, ele estava fazendo atividades mais fáceis, assim, de primeiro ano ainda, porque ele não conseguia de jeito nenhum fazer as atividades igual os demais alunos faziam. Pode passar. Vou falar um pouco sobre as intervenções sugeridas para esse tipo de para descalculia. Pode ser desenvolvido o jogo da memória, em que desenvolve a motricidade fina, a memória, as hipóteses, as cores, que também ajudam bastante, e também na estratégia, né? O Resta 1, que são formas, regras e estratégias que também podem auxiliar, né, nesse processo de matemática, de cálculos. O quebra-cabeça, que também ajuda na motricidade fina, na memória, porque tem o auxílio de formas, né, cores, e também analisa toda a síntese do jogo, a figura, o fundo, a cilada, que é a percepção de formas, de encaixe, também de motricidade fina, a organização, né, do material, o plano mental, o projeto e também uma criatividade. O Tangram, que são formas geométricas, que, né, é essencial na matemática, que busca as dissoluções, percepção de figuras e formas, também auxilia na hipótese, na paciência, em regras e na representação mental. E o material dourado, né, que a Thaís também tinha citado ali, que trabalha muito o sistema de numeração decimal, né, que ajuda muito quando precisa representar os números ali com a mão, né, ter ali na mão os materiais para conseguir fazer essa representação. Pode passar. E as intervenções sugeridas também ter muita paciência, né? Evitar mostrar impaciência com
com a dificuldade que é expressada pela criança, não interrompê-la várias vezes, né, ou mesmo tentar adivinhar o que ela quer dizer, completando a sua fala. Não forçar o aluno a fazer as tarefas quando estiver muito nervoso, né, por não estar conseguindo, ou às vezes ele fica muito constrangido, né, por errar algo que a criança da idade dele acha muito fácil. Então, é sempre bom estar ali estimulando, né, reconhecendo o avanço que a criança está tendo, mesmo com as dificuldades que ela apresenta, muitas vezes ela apresenta algum avanço. Evitar corrigir esse aluno frequentemente diante da turma, né, para não expor esse aluno. Dar sugestões, ajudas ou guias, né, que são aqueles materiais que a gente sugeriu, para que o aluno saiba encarar e monitorar, né, adequadamente os erros. E permitir também o uso da tecnologia, que é um instrumento que pode ser muito bem aproveitado, especialmente porque existem muitos sites com jogos educativos que propiciam a noção de espaço e forma, né? E jogos como o Tangram e outros que reforçam a compreensão da matemática. E é isso. Muito bem, meninas. Pessoal, alguém está passando a ambulância aqui. Alguém tem alguma questão, quer comentar com o pessoal? Então, assim, achei excelente o trabalho de vocês, né? Trouxeram a questão da descalculia, que muitas vezes é desconhecida pelo próprio professor. Ele até sabe, existe a descalculia, mas não sabe o que é, não se aprofunda, conhece, assim, superficialmente a questão da descalculia, tá? Então, isso é bem importante. Uma questão que é bem boa para trabalhar é o ábaco, até eu estava procurando aqui um negócio aqui no celular, né, e acabei não conseguindo achar, tá? Mas assim, ó, o ábaco é muito bom, também pensar sempre lá no processo matemático, tá? Na questão do processo matemático, que é a classificação, a seriação, a conservação, a correspondência, a ordenação, a fração, tá? Então, trabalhar lá os processos mentais da matemática. Trabalhar com blocos lógicos, trabalhar com massinha, trabalhar com palito, trabalhar bastante com material concreto, tá? Não sei se eu já falei para vocês, se eu não falei, anotem aí e assistam, são vídeos curtos do professor Arimedes, tá? Eu acho que é assim, espera aí, é isso que eu estava tentando achar aqui. Ele explica bem certinho os 7 processos da matemática. Espera aí, processos mentais da matemática. Ó, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, é a comparação, tá? A sequência. Ó, muito bom esse site aqui, ó. Inclusive, para cada processo depois, se alguém quiser copiar, para cada processo da matemática, tem as atividades. Deixa eu achar o professor aqui. Peraí.
Professor. Vamos ver se eu acho. Processos da matemática. Aqui, ó. Na carriola de Arquimedes. Tá? Pessoal, assistam, tá? Na carriola de Arquimedes. Eu não sei se eu já havia falado para vocês, é maravilhosa a pesquisa desse professor. Como que ele trabalha a questão da matemática. Que ele trabalha bem certinho a sequência dos 7 processos da matemática. Também uma outra coisa, deixa eu achar aqui. Quer ver? Ó, esse vídeo aqui, ó. É como o cego aprende matemática. Peraí, vamos ver se eu acho. Se deu certo. Não. Tá? Como que o cego aprende matemática? Então, tem muitas técnicas que são utilizadas para você ensinar o cego que ajuda bastante a pessoa que não é cega, tá? Então, você vai utilizar aqui. Deixa eu só achar o nome certinho aqui para passar para vocês. Não é esse. Eu queria achar o nome do que eles usam. É o Soroban, tá? Estudem sobre o Soroban também. Se você, ó, esses materiais aí que eu passei são fundamentais também, tá? Pessoal, muito bom, parabéns para vocês, nota 2, excelente, tá? Eu só trouxe mais aí sugestões para vocês, tá ok? Obrigada, prof. De nada. Próximo grupo. Quem é? Nossa, eu tô ouvindo um barulho bem estranho. Agora deu. Eu não dá para escutar ela. Tá só um chiado bem alto e não dá para ouvir o que você fala. E agora? Mesma coisa. Talvez ela tenha que sair e entrar de novo, né? Tente sair e voltar pra gente ver. Quem vai postar um slide, Suzana, é você? Posso ir colocando ou quer que eu espere para ver se ela vai conseguir? Não, pode. Aí, se ela não conseguir, daí você comenta o trabalho e paciência, tá? Não vai ter problema nenhum, tá? Melhorou? Melhorou. Tá ótimo agora. Prof, tela inteira, uma janela ou uma guia? Não lembro. Como vocês acharem melhor. Eu não sou xarope. Eu não lembro, mas eu tenho que deixar... Pode ser meia tela só. Tela inteira, a menina está colocando inteira, amiga. Ali. A tela inteira? Isso. Você é a Suzana e a Evelise? Não, Cíntia. Tá aparecendo? Já vai Tá, aparecer. amiga. É a Suzana e a Cíntia? Isso. Peraí que tá lá no final do slide.
Apareceu agora? Apareceu. Então tá ótimo. Então, posso começar, prof? Pode. Então, boa noite a todas. O nosso estudo de caso é um estudo de caso fictício. A gente formulou ele. E, a princípio, pode ser associado com dislexia. Mas, a dislexia, ela está relacionada à questão genética. Então, a gente formulou esse estudo de caso mais por uma questão reflexiva da atuação dentro da escola. Pode passar, Miriam. O tema da nossa pesquisa são as intervenções realizadas dentro do ambiente de ensino regular dos anos iniciais, que envolvem a linguagem oral e escrita. Pode passar. O objetivo. O objetivo do estudo é identificar a possível interferência de aspectos do meio social, cultural, familiar e educacional no seu processo de aprendizagem. A justificativa, ela fundamenta-se na queixa inicial da professora. Dentro dos relatos dela, ela diz que uma das suas alunas, ela não consegue aprender, ela não consegue ser alfabetizada. E a dificuldade dela concentra-se na leitura e na escrita, tendo em vista que várias ações, elas podem prejudicar esse processo de alfabetização da criança. Questões emocionais, familiares, afetivas, podem influenciar muito nessa construção do aprendizado da criança. Ele tem que ocorrer simultaneamente com o letramento. Só que a criança, ela está sendo letrada, mas ela não consegue ser alfabetizada. Pode passar, amiga. Os instrumentos utilizados. Primeiramente, seria realizada uma anamnese e, a partir disso, um diagnóstico para verificação e identificação do processo de desenvolvimento e apropriação do conhecimento percorrido pelo aluno. Essa pesquisa, ela tem o caráter qualitativo, porque vai ser analisado a qualidade do trabalho que vai ser desenvolvido. Ela descreve e analisa o procedimento que vai ser percorrido para ser feita a intervenção desse sujeito, e ela é baseada em uma problematização. Há um problema que foi elencado pela professora, tendo em vista que a estudante, ela não consegue ser alfabetizada. Geralmente, a problematização dentro do ambiente escolar, a primeira pessoa que faz a intervenção, essa análise, é o professor regente, porque nos anos iniciais, porque é a pessoa que está mais tempo com esse estudante. E logo após ser identificado a problematização, vai ser elaborada uma intervenção escolar. Pode passar, amiga. O referencial que foi estruturado para esse trabalho, ele teve como fundamentação Rego, 1995, que fala sobre o diagnóstico do estudante. Chalita e Korczak, que fala entre a relação família e escola, que é um dos fatores que pode dar essa dificuldade do estudante. Miranda, sobre a investigação da aprendizagem. Ferreiro, sobre a reflexão sobre a alfabetização da criança, sendo referência em questão da alfabetização. Pode passar, amiga. A proposta de intervenção é oferecer um momento de aprendizagem descontraído e diferenciado das atividades de sala de aula. Então, eu acho que tanto para a gente, e quem dirá para as crianças no processo de alfabetização, é muito interessante quando a gente foge do que a gente, da rotina, né, do que a gente está habituado a fazer. Então, acaba sendo um momento de descontração, principalmente se o professor foca nos interesses individuais daquele aluno. E é uma forma bem simples de trabalhar. Vou dar alguns exemplos agora aqui no próximo slide. As ações implementadas serão ações contínuas,
materiais adaptados, jogos de regras, interpretação dos diferentes gêneros textuais, leitura de leite, que é aquela leitura cotidiana, observação de ação que envolva a linguagem oral e escrita. Por exemplo, uma forma bem simples, que pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer horário, é conversar com o aluno, ou nesse caso, com esse processo de dificuldade na leitura e escrita. Por exemplo, se o aluno ele gosta muito de dinossauros, fazer um ditado ou um texto que contenham informações sobre dinossauros. Acaba que a escrita e a leitura dele vai ser um coadjuvante na situação. Então, ele vai aprender de uma forma bem leve. Ele não vai sofrer aquela pressão, ele não vai ficar frustrado, ele não vai ficar envergonhado. Ele vai levar aquele momento como um momento de descoberta, um momento lúdico sobre o interesse dele, sobre uma coisa que ele quer aprender. Então, ele lendo um textinho que tem informações, ou a professora fazendo algum ditado que tenha informações sobre algum assunto que ele gosta, acaba sendo uma forma mais leve, mais tranquila dele aprender. As Amiga, considerações posso finais. só Oi. Aqui? sobre a leitura, volta só um pouquinho nas ações. Voltei. A leitura de leite é uma leitura que é a leitura de sentir prazer. Não é nada exigido do estudante, ele vai tocar o livro, vai sentir o livro, ele vai ficar naquele momento. É bem aquele Nada processo obrigatório. de letramento Então, é de da educação infantil, de né? sentir prazer, de se entregar naquele momento. Pode passar, amiga. Que é uma coisa que a gente trabalha muito na educação infantil, e as crianças que não passam por esse processo, elas têm mesmo não é nenhuma dificuldade, é uma falta de intimidade com os livros e com a leitura em si. Então, é importante que o professor tenha e consiga proporcionar esse momento para o aluno. As considerações finais, o estudo de caso aqui apresentado evidenciou de forma clara que as supostas dificuldades de aprendizagem muitas vezes são desencadeadas da própria escola e reforçadas pela mesma, resultando na rotulação do educando como alguém incapaz de aprender. Então, é bem importante que aconteça o processo da anamnese em si. O achismo, às vezes, até mesmo de nós, professores, é uma coisa que prejudica muito os nossos alunos. Então, a gente precisa ter um embasamento, ter um conhecimento, estudar de forma aprofundada o caso daquele aluno em específico, e a partir daí conseguir formar uma rota de soluções que possam ajudar ele a melhorar nas questões que ele sente mais dificuldade. E é bem individual, é bem particular. Então, tem que ser feito caso a caso, olhado de uma forma bem especial a cada um. Quer falar alguma coisa, amiga? Quero. Tendo em vista também que muitas vezes a dificuldade maior do estudante não está nos fatores externos, e sim internos. Às vezes até a relação mesmo com o professor está dificultando isso, a falta de conhecer esse estudante, saber suas preferências, entender quais são os pares dele, o que está afetando nesse processo de aprendizado. Muitas vezes a questão emocional da relação não é uma relação engajada, articulada entre o estudante e o professor. Então, é uma coisa que o professor tem que ter essa autorreflexão. Ele tem que perceber que, às vezes, a falha pode ser dele. O que acontece? Quando eu não percebo a minha dificuldade, eu acabo rotulando que é a outra pessoa que não é capaz. O problema não está comigo, está com a outra pessoa. Então, isso é muito grave dentro do ambiente escolar. Você não ter conhecimento, às vezes, do que você está falhando, não ter essa percepção e acaba não afinando esse trabalho de forma eficaz. E pode passar para as referências, amiga. Aqui as referências e é isto. Posso fechar, prof? Pode.
Pessoal, alguém quer fazer Parou algum... de aparecer? Parou. Tá. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário, algum questionamento? Então, não é bem interessante o que elas trouxeram, não é? Principalmente a questão de explorar o livro. Eu mesma, que trabalho com estudantes que têm muita dificuldade, nós começamos a ensinar a folhear mesmo, a trabalhar esse processo, né, de folhear o livro, tá? De explorar o livro. E o Rubem Alves traz muito bem essa questão. Eu acho que é mais uma questão de intimidade mesmo, né, prof? Para a gente conseguir trabalhar com algum material, a gente precisa ter intimidade com aquele material. Então, como que a gente quer exigir que o aluno tenha essa relação boa com a leitura, com a escrita, quando ele não tem intimidade com os materiais de leitura e escrita? Então, a gente precisa proporcionar, né? Eu vejo agora na pandemia, por exemplo, eu tenho 3 mães que são bem articuladas. Então, eu já falei que tem uma que eu acho que vai pegar o meu lugar, sabe? Ela incorpora o papel do professor e é firme, sabe? Então, mas tem outras que já têm mais dificuldade, porque elas têm dificuldade até de ler. Então, o mundo não pertence a elas. O mundo não pertence a elas. Bom, pessoal, uma outra questão, né, que vocês trouxeram ali, trabalhar o quê? Sempre o centro de interesse. E dentro da sala de recursos de aprendizagem, e mesmo as salas de recursos que vão trabalhar com os estudantes de altas habilidades, tá? De altas habilidades, sempre o profissional que está atendendo esse estudante, ele vai trabalhar sempre a partir do interesse. Por quê? Se eu tenho um estudante que ele já está, né, já está estagnado, para ele já está claro que ele é um fracassado, para ele estar claro que ele é um fracassado, eu tenho que o quê? Que partir daquilo que ele se interessa. Geralmente, o estudante que vem para nós na sala de recursos, ele já está totalmente desestimulado. Então, a primeira proposta é resgatar a autoestima, a autoimagem, tá? Trazer ele para que ele ressignifique o processo de aprendizagem. E que aprender para ele seja uma coisa prazerosa. Ok? Muito bem, meninas, a nota de vocês é 2. Só tinha uma palavrinha lá que não tinha acento, é diagnóstico. Tá? Eu acho que vocês esqueceram de acentuar ela. Na verdade, Okay. O computador está com um problema, ele não tá verificando quando está sem. O corretor não está funcionando. Mas aí o professor, né? Não, o corretor do computador é apenas um instrumento de apoio para nós. Mas nós, profissionais, temos que verificar, porque às vezes ele nos engana. Hoje eu fui fazer um texto e eu fui escrever a palavra ressignificação. Então, isso é uma outra coisa que o acadêmico peca. Tá? O acadêmico acha, tá? Isso não é só vocês, isso é geral. E tem professor também que pensa assim, tá? O corretor do computador, ele é um ponto de apoio. Quem faz a correção somos nós. Hoje eu estava escrevendo um texto e eu estava escrevendo a palavra ressignifica. Ressignifica. E o corretor dava errado, eu fui no dicionário. A palavra, eu não tinha escrito a palavra errada. Tá?
Então, ele é um ponto de apoio, mas ele não pode ser considerado como um corretor. Ok, bonitinhas? Valeu? Tá? Obrigada, Até nos prof. meus slides também, às vezes, tem erro. Né? Às vezes eu estou dando aula, de manhã eu corrijo, de noite eu dou aula, tem mais uns errinhos, sempre tem. Né? Eu tenho um livro que eu publiquei, outro dia eu estava lendo também, tinha errinhos. Né? Mas o ideal é que a gente não tenha, mas nós temos. Né? Às vezes eu tenho até livros que tem. Né? Mas coloque uma coisinha na cabeça. O corretor é apenas um ponto de apoio. Ok, bonitas? Parabéns pelo trabalho, excelente. Pessoal, mais alguém precisa apresentar? Não? Então vamos ver aí quem não veio apresentar. Suzana. Eu acabei de apresentar. Ah, então tá. Ah, tá aqui. Amarilis. Ela não veio, né? Ana Meire. Andressa. Jaqueline. Né? E era um trabalho assim que não era tão difícil, né? Camila. Kathleen. Luana. É Mileide? Pamela. Veridiana. Isso, prof, é a Mileide. A gente pode apresentar agora? É você e quem? Ana Meire. Peraí. Pode, claro, tem tempo ainda. Ana Meire? Isso, uhum. Pode ser. Então, vou tentar. Ana Meire. Tá, pode começar. Uhum. Ele não tá achando. Oi? De novo, ele não tá conseguindo achar o PowerPoint. Achei. Então, o nosso estudo de caso, meu e da Ana Meire, eu peguei um estudo de caso da internet, eu consegui escrever. Então, o estudo de caso da Escola Amor em Lima, de São Paulo. Só um pouquinho. Fala um pouco mais perto do microfone. Tá bom assim? Oi. Ah, pode falar. Então, o caso da Escola Amor em Lima, de São Paulo. Vamos falar de um aluno, o Cleiton. Ele nasceu no interior da Bahia e o seu desenvolvimento foi mais lento do que esperado. A sua mãe, Miriam, lembra-se de tê-lo comparado com um sobrinho da mesma idade e se dá conta que parecia algo de errado. Só que quando ele começou a engatinhar, seus pais perceberam que ele se apoiava nas pontas dos pés e começou, então, uma bateria de consultas, médicos, exames e tratamentos. Ele chegou a ter um diagnóstico de surdez, o que era inconcebível para os pais, que percebiam que ele se orientava facilmente por sons, dirigindo o olhar quando algum objeto caía ou algum barulho. Aproveitando uma oportunidade de emprego, o pai Ílaro seguiu para São Paulo e a sua mãe, imaginando que teria melhores condições de tratamento para seu filho, mudou-se também. Mas eles nunca conseguiam chegar a um diagnóstico preciso. Então, porque afetava, eles percebiam que afetava o desenvolvimento cognitivo do Cleiton. Eles não sabiam se era uma ninguém conseguia afirmar com clareza o que era. E ele entrou nessa escola. Então, seu comportamento começou a se destacar. Ele era agitado, nervoso, batia nas crianças, puxava cabelos, tinha pouca paciência, levantava-se com frequência.
no meio das aulas ele saía e tinha excesso de agressividade, gritava palavrões pelos corredores e com os alunos. Aos poucos, os pais entenderam, então, a necessidade. Acabou reprovando o primeiro ano. Ele também não entendia o porquê. Então, houve essa necessidade dos pais, e junto com os professores, né, em tomar uma iniciativa. Então, eles aceitaram sugestões e encaminharam o Cleito para a terapia. A escola não se eximiu do processo e pediu para a terapeuta aparecer também. Então, a escola pediu a ajuda da terapeuta, modificando, então, a modificação se deu, em primeiro lugar, no campo afetivo. Ao mesmo tempo em que se trabalhava com o estudante, a terapeuta foi bem sucedida em mostrar para a escola que Cleiton valorizava aquele espaço em geral, e a sua professora em particular. A mudança da postura da escola é, portanto, de caráter afetivo e atitudinal. Vincula-se a noção da valorização, e aos poucos isso acalmou a professora e deu condições para que Cleiton permanecesse na escola. Então, a entrada do Cleiton na instituição, e ele não tinha um diagnóstico definido. E de quem que era esse problema, né? Era dos alunos que tinham dificuldade, a família que não entendia e a instituição em trabalhar com o Cleiton. E por que esse problema tem que ser resolvido? Porque ele colocou a escola em um estado de ansiedade diante desse comportamento desafiador. Bom, plano de intervenção elaborado pela instituição. Houve-se a necessidade, então, de trabalhar em conjunto, a família e a escola. A Gladys, que era professora de segundo ano do Cleiton, formou um forte laço afetivo com ele e também teve um papel fundamental no seu desenvolvimento. Para ela foi necessário modificar o olhar sobre o outro e estar atento a cada um, mais do que às técnicas ou ao conteúdo. Ela afirma que é pela parte afetiva que se consegue fixar a atenção do estudante, possibilitando a aprendizagem. Pode passar. Ações executadas. 1. A escola e a família buscam um diagnóstico preciso para começar o processo de ensino-aprendizagem qualificado para o aluno. Mudanças que a escola promoveu no sentido de incluir Cleiton, em conjunto com as parcerias e as relações com a família, tiveram um efeito positivo no seu desenvolvimento de sua autonomia. E a professora alterou o ritmo das aulas para um acompanhamento contínuo. Foi desenvolvida a reflexão em grupo, facilitando assim a resolução de problemas de convivência, como as rodas de conversa. Construíram um roteiro utilizando jogos como palavras cruzadas e muitas cores, porque era claro que as atividades concebidas dessa forma mantinham a atenção de Cleiton por mais tempo, e uniam assim um conteúdo que ele considerando lúdico ao conteúdo pedagógico. Aí o nosso referencial teórico, pode passar para a conclusão. E concluímos que o presente caso apresenta diversas estratégias que a MF Amorim Lima utilizou, tanto em sala de aula quanto em sua gestão, para possibilitar o acesso do estudante Cleiton e suas atividades. Acima de tudo, as modificações são fruto de uma relação intensa realizada pela escola, ao questionar o seu papel. Retomando a principal questão colocada pela diretora, é preciso pensar no papel da escola para os alunos do público-alvo da educação especial. E as nossas referências. Meninas, ok. Vocês, qual é a proposta de vocês em relação ao caso? A nossa proposta foi em pegar um caso que a gente poderia falar, discutir sobre e analisar sobre o que aconteceu naquela escola, como eles conseguiram sobressair, né, sobre esse desempenho desse aluno. Ok, mas além da proposta que a escola teve em relação ao caso, se no caso, né, Mileide, Ana. A Ana. Ana, né? Isso.
No caso, se vocês fossem pedagoga dessa escola, se esse caso chegasse a vocês, o que vocês fariam além da proposta da escola? Vocês pensaram sobre isso, meninas? Eu pensei, professora, mas é difícil colocar em palavras. Não, mas Não, mas pode falar, fala daquilo do teu jeitinho, não tem problema. Nós temos que pensar um pouco sobre isso. Eu pensei assim. Fale, amada. Esse aluno foi diagnosticado como um autismo severo. E a escola não sabia disso. Então, a importância da escola de fazer uma análise específica para saber como trabalhar com esse aluno realmente. Como incluir esse aluno, qual o problema que está tendo ali, para trabalhar em conjunto. Seria mais ou menos isso. Ok. E a outra acadêmica, quer comentar? O que você faria? Então, professora, eu acho que além da escola, a gente tem que trabalhar com esse aluno a parte de psicólogos também, né? Porque não é só a escola que precisa dar conta de tudo isso, né? Eu acho que muitos professores também não saberiam como lidar, sabe? Então, acho que esse é o meu pensamento, assim. Ok, né? Pessoal, muito bem, também excelente o trabalho de vocês. Tinha algumas palavrinhas ali que também estava faltando acentuação, né? Só tomar um cuidado, ok? Que eu olhei. Talvez não sei também se eu consegui ver tudo, mas no geral bem importante, né? Diante de tudo que vocês trouxeram, nós temos que pensar sempre no tripé: o estudante, a família e a escola. Independente do modelo de família que é. Essa parceria que você cria com a família, isto é fundamental, tá? Isto é fundamental, tá? Então, no geral, vocês estão de parabéns, os trabalhos excelentes. Na próxima aula, eu vou fechar todos os conteúdos, e daí na outra é a revisão, que é o dia 30 de novembro. Vocês têm algum questionamento? O que vocês acharam dos trabalhos? Não sei se tem mais alguém aí ainda que vai aparecer para apresentar. Acho que não apareceu, né? Já são quase 9 horas, então não teria problema, né? Mas não apareceu. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? O que vocês acharam dos trabalhos? Bem elaborados, que mais? Alguém quer comentar? Laís? Bem elaborados e também que fazem a gente refletir bastante, né? A forma como a gente atua e também o que poderia ser feito, né? Várias possibilidades de atuar ali para que a gente possa ajudar a criança, independente da sua dificuldade. Muito bem, Laís, excelente. E, professora, como você falou do tripé lá, da família, do aluno, da instituição, no primeiro momento a família não queria acreditar que ele tinha algum tipo de dificuldade, sabe? Então foi difícil também para a escola diagnosticar esse aluno, a terapeuta também, pelo que eu li lá. E a importância também de conversar com os alunos, né? Muitos professores também deixam os alunos jogados, com outro tipo de atividade simples, ou deixam sair da sala sem parar, não se preocupam com isso, né? E essa é a função do pedagogo dentro da instituição. Exatamente. E nós não podemos desistir, tá? Eu nunca desisto. Não é porque a escola chama uma vez a família e a família vai acatar. Você tem que ir fazendo, às vezes, um trabalho de sensibilidade. Você chama uma vez, conversa, chama outra, conversa, chama outra, conversa. Tá? Eu nunca esqueço, eu trabalhava num CMEI,
Gente, pensa um piazinho de 3 anos, o que aquele piá aprontava dentro do CMEI. Olha, era de 5 em 5 minutos aquela professora com aquele menino. Chamei o pai uma vez, chamei outra, chamei a terceira. Na 4ª vez, o pai levou ele no psicólogo, o psicólogo indicou um médico homeopata, ele começou a tomar uns remedinhos homeopata. O pai, sabe? Pensa como aquele menino melhorou. Não precisou ficar fazendo terapia há muito tempo. Até porque ele tinha um problema com o pai, né? Daí o pai resolveu também. Então, nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. Se a família desistiu, daí é que nós não podemos desistir. Nós temos que o quê? Insistir, ter persistência em cima daquela família. Tá? Pessoal, mais alguma questão? O que vocês acharam da temática, da maneira como foi sugerida a atividade? Podem dar feedbacks também. Se não gostaram de alguma coisa, pessoal, vocês sabem que comigo não tem enrosco. Eu não guardo mágoas. Eu não tenho mais tempo para isso, né? Muito bem. Né? E outra coisa, pessoal, eu tenho que dar os feedbacks, né? Eu tenho que, no sentido assim, vocês são uma turma muito boa, vocês cresceram bastante durante o curso e durante a própria disciplina, eu entendo que agora está todo mundo aí terminando o TCC e tudo, mas eu também não pedi nenhum trabalho escrito, que vocês, pedir para vocês pesquisarem, elaborarem aí um slide aí de 9, 10 slides, a maioria, pegou já um caso pronto, vocês não tiveram que entrevistar nenhuma mãe, nada, para colaborar nesse sentido. Então, eu penso que eu não pedi nada assim tão extraordinário que vocês não pudessem aí. Exatamente, né? Porque essa disciplina é bem isso, Débora, né? Uma oportunidade para nós aprendermos, né? Exatamente, porque essa disciplina foi bem o que o coordenador pediu, trabalhar todos os tópicos, principalmente esse processo de aprendizagem, dos transtornos. Isso aí está cada vez, né? As escolas estão lotadas, né? Crianças com dificuldades. Eu nem vou falar da criança que é deficiente, não estou nem falando da inclusão. Ok? Mais alguém quer comentar? Não? Então, pessoal, o conteúdo que está lá no AVA, eu vou deixar para trabalhar, então, na próxima aula. Na próxima aula, nós fechamos os conteúdos, e na outra, nós teremos, então, a revisão para a prova, tá? Tá bom? Muito obrigada, parabéns a todos, excelentes trabalhos. Tá? Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Obrigada, prof. Uma boa noite. Obrigada, boa Pra vocês noite. também. Tchau, prof. Tchau, amores. Tchau.